Meus amigos, hoje nós vamos falar de dois temas, seguindo o roteiro do Bento XVI, dois temas que são bastante importantes e interessantes de discutir. O primeiro deles é as tentações que Jesus sofreu do demônio no deserto. E o segundo é o batismo de Jesus e o batismo em geral, a simbologia do batismo. São dois temas muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente aprofundar o olhar sobre esse tema. Para discutir a questão das tentações, eu vou aqui usar o texto de São Mateus, que é belíssimo, o retrato dessa cena no filme do Pasolini lá, o Evangelho segundo São Mateus. Quem não viu deve ver. É muito legal. Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito, atenção, uma coisa muito importante, as tentações vieram logo após o batismo de Jesus. Uma coisa está conectada com a outra. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. O Bento XVI discute bastante acentuadamente o simbolismo do número 40, que é o 4 vezes o 10. Né? O 4 seria os pontos cardeais, os limites do mundo, vamos dizer assim. E o 10 é o número dos mandamentos. Literalmente ele diz que esse é o simbolismo que está embutido nesses 40 dias e 40 noites. A gente tem que entender também que o número 40 se repete, os 40 anos dos judeus que saíram do Egito para Canaã, no deserto. Em várias passagens bíblicas, esse número se repete como um número expressivo para significar a profundidade, vamos dizer assim, a gravidade do acontecimento envolvido. E é claro que o fato do próprio Jesus ser tentado pelo diabo é de uma gravidade monstruosa, né? Então vamos lá. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O simbolismo do pão ele está esparramado para todos os evangelhos, né? Desde a passagem que fala que se o grão de trigo não morrer, não renasce, vamos dizer assim. A gente tem no Antigo Testamento o maná que veio do céu para alimentar o povo judaico. A gente tem a multiplicação dos pães, que é uma das passagens mais belas do Evangelho. Então você tem aí e aquela exortação de Jesus para que nós nos entreguemos à providência e não fiquemos desesperados com a situação presente, né? Porque olhai os lírios do campo, etc. Tal. Então, o simbolismo do pão é muito importante. E o próprio Jesus diz: Eu sou o pão da vida, que está presente na própria Eucaristia. Comai, tomai e comei todos vós. Esse é o meu corpo que é dado, etc. Quer dizer, esse simbolismo está poderosamente expresso na presença viva de Jesus Cristo. E o que diz a lição do Cristo é que essa questão da subsistência é uma questão que não é alheia a Deus e ao Pai. Ele sempre se preocupou com isso, alimentar o corpo. E interviu poderosamente na história para que isso pudesse acontecer nos momentos críticos, seja do povo judeu, seja por ocasião das manifestações de Cristo quando esteve entre nós. Então a gente tem que olhar esse simbolismo com toda a sua complexidade. A presença do pão
na Eucaristia é também algo muito expressivo, porque o próprio mistério de Cristo passa pela questão do pão, não é? Aí vem o seguinte: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pela mão, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. É uma resposta categórica que foi proferida. As artimanhas do diabo são sempre nessa direção, né? De negar a Deus e tentar a Deus e blasfemar. E uma coisa interessante que o Bento XVI nota é que o conhecimento bíblico de Satanás, né? Ele sabe a Bíblia de qual é salteado, é o melhor exegeta que tem, ele sabe tudo, sempre aplicado para o mal, né? Mas agora, como entender isso aí? Quer dizer, cumprir o primeiro mandamento, ponto, não tem conversa. Amar a Deus sobre todas as coisas e nele confiar, e acabou. Não tem muita explicação adicional para essa passagem. É basicamente afirmando o primeiro mandamento dado a Moisés. E aí vem a terceira tentação, que é a mais interessante de todas. Tomou o diabo a levá-lo para um monte muito alto. O simbolismo do monte está também no Novo Testamento. Cristo sempre sobe ao monte para falar. Faz o sermão da montanha. Ele reza sempre no Monte das Oliveiras, outro qualquer. Então, vamos lá. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te da Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestará culto. Antes de falar especificamente dessa tentação, que me parece uma que merece uma discussão mais alongada, a gente tem que se perguntar: por que Cristo, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, se prestou a ser tentado pelo demônio? Eu acho que essa questão é importante, porque uma das coisas que realmente nos parece relevante é que Cristo quis sublinhar a existência do príncipe desse mundo. Quer dizer, ele não só é ativo, como ele é ousado. Ele é capaz de chegar ao próprio Cristo para tentá-lo. Então a gente tem que sublinhar essa presença maligna, ativa, que não só atentou o próprio Cristo, mas o faz com todos nós. Então, não dá para subestimar o mal. Isso é uma coisa extremamente relevante e a gente vai, ao longo da nossa discussão aqui, voltar a esse tema dessa presença ativa do mal. Isso é, digamos assim, o grande desafio da existência humana, é o grande desafio para o cristão. A própria condição do pecado depende dessa atividade maligna, né? Mas voltemos aqui à terceira tentação. O que significa os reinos desse mundo? Significa o poder de Estado. A gente vai ver que quando tem a paixão de Cristo, ele é submetido a 3 tribunais, praticamente, né? O tribunal de César, o tribunal do Sinédrio, e levaram, numa das narrativas, até o próprio Herodes. E, na verdade, não há justiça nos tribunais nem no Estado. Não há redenção pelo Estado.
Eu estava comentando aqui da propaganda do PT a respeito da distribuição de renda, né? Quer dizer, uma das coisas que o Estado prega, sobretudo nos tempos modernos, é sua capacidade de dar o pão, de garantir a subsistência dos habitantes do seu território. E a gente sabe que isso não é verdadeiro, mas é uma tentativa do príncipe desse mundo de copiar, de imitar a ação de Deus. Então, confiar no Estado para garantir o pão é um dos perigos mais graves que uma população e as pessoas individualmente podem incorrer. E aqui é uma coisa que o Bento XVI deixa clara no seu livro, nos 3 volumes desse livro. Não há conciliação possível entre o reino desse mundo e o reino de Deus. Um é antípoda do outro e não se mistura. Isso é muito importante, essa visão do Bento XVI, porque sempre me pareceu que esse é um fato. Mas eu nunca tinha visto um Papa dizer isso com todas as letras, porque tem uma tradição na Igreja que remonta a Agostinho, que, de certa forma, justifica o Estado. Cristo em nenhum momento justificou o Estado. Cristo ignorou o Estado, que se alheiou ao Estado. Que simplesmente disse que o Estado não tinha jurisdição sobre o espírito, sobre ele próprio, nem sobre aqueles que lhe têm fé. Então essa questão é fundamental. O Estado não tem jurisdição espiritual. O Estado, quando muito, é uma caricatura de bem espiritual, mas não é um bem espiritual. E isso na antiguidade, isso agora. Se a gente olhar muitas passagens do Novo Testamento, nós vamos ver que em nenhum momento o Estado é posto como ferramenta para um bem. Não. Nenhum momento. Todas as passagens que Cristo se referiu ao Estado, dá a César o que é de César, ou algo equivalente, foi para desprezá-lo. Dizer que não tem Cristo diante de Pilatos. Você não tem poder sobre mim se eu não deixar que você tenha poder sobre mim. Ele simplesmente espezinhou do magistrado romano. E como assim fez com os líderes do Sinédrio e assim também com Herodes. Então a gente tem que entender que essa passagem é extremamente importante porque o reino de Deus não é compatível com o reino desse mundo, cujo príncipe é Belzebu, pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Então a gente tem que olhar essa tentação como uma coisa pedagógica para mostrar que aqueles que têm fé em Deus não podem, de forma nenhuma, depositar fé no Estado, que é a doença dos tempos modernos. O grande Deus hoje é o Estado. Você vê os noticiários, as televisões, os jornais, só se fala do Estado. O Estado fez isso, o Estado fez aquilo, o Estado deu isso, deu aquilo, crise aqui, crise acolá. É uma onipresença na vida das pessoas. As pessoas passam o tempo inteiro preocupadas com o Estado, com aquilo que ele pode trazer de bom, ou deixa de fazer algo de bom para que beneficie o conjunto, né? Então o Estado é colocado no centro da existência das pessoas, quando isso é uma mera caricatura do que devia ser o fato. O centro da vida das pessoas tem que ser Deus, não o Estado. E tudo que o Estado tenta promover em termos de bem é, na verdade, uma caricatura e acaba produzindo o seu contrário. A gente viu aí o PT, da sua tentativa de distribuir renda, produziu a maior crise econômica da história. E agora não sabe muito bem o que fazer com ela. Mas isso é só um exemplo, eu não quero falar desse assunto aqui. Nosso assunto é um pouco mais delicado, vamos dizer assim. Então, meus amigos, eu sempre vejo essa passagem das tentações como essa maneira do próprio Cristo sublinhar que essa potência maligna é ativa. Ela teve a ousadia de chegar até o próprio Cristo e ela o faz cotidianamente com cada um de nós. Cabe a nós orar ao Pai para nos livrar do mal, porque Ele está aí em cada esquina. Isso não é uma metáfora, isso é uma realidade espiritual. Bem, vamos passar para o segundo tema que eu queria aqui hoje conversar com vocês, que é a questão do batismo de Cristo.
a gente vai ver que os evangelhos sinóticos começam a sua narrativa sempre com a genealogia e a infância de Jesus. Mas em João isso não acontece. Em João, primeiro, ele faz um exórdio belíssimo aí no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo divino que se fez carne. Todo esse trecho aqui, inicial, do prólogo de João, é de uma beleza poética e de um esplendor espiritual que eu não encontro equivalente em nenhum outro escrito que eu tenha lido, seja na Bíblia ou fora da Bíblia. Ele é simplesmente uma perfeição poética e uma narrativa bastante contundente digamos assim, da manifestação divina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Isso é um negócio muito interessante. Aí logo na sequência, nós temos o batismo de Jesus, né? Ele não começa na infância, já começa com a vida adulta e pública de Jesus. E essa vida adulta e pública, ela começa com o batismo, né? Então a gente tem aí, eu vou ler para vocês porque é muito importante isso aqui. Nós estamos em João, no capítulo 1, onde tem o mistério de Jesus. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Aliás, voltando um pouco, só lembrando, uma das maiores maluquices e arrogâncias humanas é essa tentativa de dizer que pode controlar o clima. Nós tivemos lá os governantes desse mundo reunidos em Paris para tentar controlar a temperatura da Terra. Isso é uma pura alucinação. É uma paródia de quem supostamente poderia ter o poder criador. Não tem. Não há esse poder dos estados sobre o clima, nem sobre a Terra. Ela é uma criação direta da divindade. Voltemos. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? Tu és Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizem de ti mesmo? Disse-lhe ele, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Quer dizer, é muito interessante porque todas as passagens do Novo Testamento que se reportam a Cristo, elas são a confirmação das Escrituras. Não é por acaso que na missa a gente faz sempre pelo menos 3 leituras. Uma do Antigo Testamento, uma das cartas ou de uma sapiensal, e uma dos próprios evangelhos. Tem sido assim, né, as missas. E não é por acaso, porque na verdade todo o Novo Testamento confirma o conjunto de profecias que está no Antigo Testamento. E o João vai dar esse sentido de continuidade dos profetas com a presença do próprio Cristo, né? Cristo é a confirmação da promessa de Deus. Então ele vai dizer, alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu, eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou diante de mim, porque existia antes de mim. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele.
Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Bom, aqui nós temos muito simbolismo. A começar pelo simbolismo da água, né? A água está presente em praticamente toda a Bíblia. Uma das manifestações da água foi o castigo divino com o dilúvio. A gente tem a passagem que Jonas é jogado no mar, é uma espécie de batido avant la lettre, né? Nós temos aquela passagem lindíssima do encontro de Jesus com a samaritana na fonte de Jacó, né? E ele vai dizer, se pede água à mulher, dá-me de beber, né? E ela pergunta, mas tu sendo judeu, como fala comigo? Aí, se tu soubesse que eu sou, tu pediria a água da vida. Quem dera beber, jamais terá sede. Então esse simbolismo da água está associado ao simbolismo da morte e do renascimento, né? O batismo de Cristo, né, o mergulhar, é um símbolo do morrer para renascer. É como se tivesse um afogamento e a ressurreição. No caso do próprio Cristo, é uma antecipação da cruz. Uma antecipação da morte da cruz e seguida do seu renascimento, da sua ressurreição, que é a própria promessa de Cristo ali confirmada. Então a gente tem que olhar esse simbolismo com olhos mais amplos, porque o batismo é uma coisa que não estava no Antigo Testamento. Essa é uma das novidades que tem aqui, que não teve previsão, vamos dizer assim. Mas era uma prática de alguns grupos. O próprio Bento XVI reconhece lá no seu livro que os membros de Qumran tinham a prática do batismo, provavelmente João Batista e o próprio Cristo devem ter sido ou membros ou tinham conhecimento do que essa gente fazia. E o fato é que também a água, o simbolismo da água, do banho, do lavar-se, é o instrumento da purificação do corpo, da purificação inclusive para o serviço divino. Então é uma coisa da maior relevância. Então, quando se olha a água sob todos os ângulos, a gente vai ver que só poderemos compreender essa questão do batismo e, sobretudo, o batismo do próprio Jesus Cristo com esse olhar da novidade que é o próprio Cristo. Cristo é a nova aliança e o instrumento de manifestação dessa nova aliança é o batismo. Então, o batismo é, por assim, uma antecipação da cruz, que é a confirmação da nova aliança, que é a própria nova aliança. Então a gente tem que olhar essa passagem com muito cuidado, porque não compreender o simbolismo da água que está envolvido nisso aqui é simplesmente não compreender essa passagem como um todo, né? E tem aí a presença misteriosa de João o Batista. Lá no Evangelho do Lucas, onde a gente tem aquela magnífica narrativa da concepção do Senhor, e tem também a concepção de João Batista, né, milagrosa, a concepção de Isabel com Zacarias, dois idosos, sem filhos, estéreis, né? Sempre com a presença do anjo, anunciando e dando as suas instruções para o seu comportamento, né? Então a gente tem aí que o João não é uma pessoa qualquer. Zacarias era um membro da tribo de Levi, era um membro da classe sacerdotal. Então, assim como o próprio João, seu filho, né? E o fato dele ser o precursor de Cristo mostra essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento.
O Cristo é o próprio sacerdote por antonomasia, né? E vem ser ungido exatamente por João, que na verdade quem faz a unção do escolhido é o próprio Deus, quando diz: eis o meu filho bem amado, né? Nele que eu me comprazo. Então a gente tem aí um simbolismo de extrema fortaleza em torno dessa continuidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mas com esse condimento de novidadeiro do batismo, que é uma coisa tipicamente cristã, é uma coisa que não é judaica, vamos dizer assim. Pois bem, compreender essa coisa da água é fundamental. Todo o Evangelho a gente vai ver essas passagens que eu citei, a água da vida, e essa água, por exemplo, quando o João na sequência vai narrar qual é o primeiro milagre de Jesus. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Ele o faz nas bodas de Caná, é um casamento, né? E ele vai transformar a água em vinho. E alguém diz lá que o vinho que chegou depois, feito pelo próprio Cristo, é um vinho muito superior aos vinhos que haviam sido servidos. É um vinho que veio do céu. E a própria água aqui se torna vinho, que é o símbolo do sangue de Cristo derramado. Então não tem como a gente deixar de associar a água ao vinho, que é, digamos assim, a celebração mais profunda do cristianismo, que foi instituída pelo próprio Cristo. Tomai e bebei todos vós. Este é o meu sangue que é derramado e tal. Então, esse vínculo da água com o vinho, o vínculo do batismo com a morte e ressurreição de Cristo, o vínculo da água com a Eucaristia, né, é bastante profundo. Então a gente tem que olhar todas essas conexões para poder ter clareza da mensagem que está contida nessas passagens. Então, compreender o batismo é compreender o mistério da água, e compreender o mistério da água é compreender o próprio mistério da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, era isso que eu queria dizer para vocês. Oportunamente a gente vai voltar com outros temas que eu quero abordar sempre que eu puder. Eu virei aqui. Muito obrigado.